gente, começando mais um episódio do podcast do Cine Muses. Apoio cultural Bravo, realização da Serena. Estamos aqui pela Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Funcultura, Prefeitura de Vitória. Falei certo? Falei. Bom, hoje a gente vai receber uma diretora, roteirista, miguxa, testemunha do passado. Foco nela, por favor. Dominique Lima. Olá! É bom dia, boa tarde, boa noite, né? É tudo. Dodô, chegamos. Estamos Chegamos. aqui nessa versão do 7º selo internetico. Sim, chegamos aqui. Dodô, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença no Cine Muses, tanto na Prazer. sessão como aqui, apresentando seus filmes. A gente, né, eu acompanho sua carreira há tanto tempo, quando a gente nem pensava Sim, em fazer filme, exato. quando o mosquitinho nem tinha picado ainda. Verdade. E, assim, a sua trajetória eu acho, sabe a admiração que eu tenho por você? Eu acho sensacional o que está Hum, acontecendo, né? Como que a gente como nos tornamos esses balzacos sim, conversando num podcast. Então, eu queria começar, né, pelo começo para quem não te conhece. tá. É com você. Então, vamos lá, né? Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito bom conversar com você, sempre maravilhoso. E vou contar um pouquinho, assim, você vai me puxando das coisas também, porque confesso que a memória vai falhando, né? A É idade vai claro que eu vou chegando. puxar. Mas enfim, vamos lá. Cara, então, o cinema na minha vida começou meio que do Neida, porque eu nunca pensei em fazer cinema, verdade é essa, assim, criança não foi sonho, não tinha nem contato com câmera, não era uma pessoa que super assistia filmes na primeira infância, e, enfim, pré-adolescente, assim, não era uma coisa. Eu era do teatro. Eu gostava de fazer teatro, fazia teatro desde os 6 anos, em Cachoeiro, inclusive, com a Sara Passabon, depois vim para Vitória. Tive o prazer de fazer teatro com o Milson Henriques, fiz a Fafi, enfim, fiz todo o percurso do teatro, fiz parte de grupos de teatro daqui, como Vira-Lata, né, que está aí até hoje. Então eu era dessa parte da cultura, assim, e estava certa que era isso que eu queria. E aí até contei isso, né, outro dia na sessão que a gente fez, né, que o primeiro contato, assim, de impacto que eu tive foi um dia que eu estava na Fafi e aí falaram: "Ah, precisamos de atores, vamos fazer testes para um filme". E eu fui fazer um teste e foi péssimo, horrível. Eu sabia que eu não ia passar, mas de repente me ligaram para eu fazer o quê? "Vamos fazer, figuração". Falei: "Por que não? Vamos lá". E acabou que eu fui cair eu tinha 16 anos, eu não sabia quem era ninguém do cinema aqui no estado, e eu fui cair num filme do Orlando Bonfim, gravado na Vale, com a Saskia Sá fazendo assistência de direção. E aí foi uma noite de gravação na Vale, então foi assim, o primeiro mosquitinho ali que me picou, eu falei: Que tá acontecendo aqui? Que é isso?", assim, já fiquei encantada pelo processo, que é metódico, né, assim, a organização. Fiquei encantada, por tudo, assim, eu não sabia de nada mesmo, assim, de como fazia nada, que eu fiquei encantada com o microfone que colocaram embaixo para pegar som de passos, assim, falei: "Meu Deus, é assim que pega". Então foi o primeiro impacto que eu tive com o cinema, foi ali, assim, não foi assistindo, foi vendo fazer. E aí, enfim, alguns anos passaram, várias coisas aconteceram, e aí, quando eu fui escolher um curso, eu caí no curso de rádio e televisão na FAESA, olhei a grade, pensei em várias coisas e tal, mas caí ali, olhei a grade e falei: "Nossa, massa, acho que vou por aqui". E tive também a sorte de, na FAESA, na época que eu fiz o curso de rádio e televisão, ter professores como a Virgínia Jorge, o Erli Vieira, né, o Júnior de fotografia, né, José Soares, que também está na UFES hoje.
Aí pronto, aí o curso de rádio e televisão não era, na verdade, um curso de rádio e televisão, era um curso de cinema, porque era todo mundo já do cinema, né? E a gente chamava de cinema, né? Exato. Eu não me referia ao seu... Quando você entrou, assim, não era Não era rádio e RTV. TV, você tá fazendo, sei lá, no mínimo audiovisual, assim. No mínimo. Porque realmente, né? E eu sempre tive um fogo no rabo de fazer coisas, então também cheguei fazendo. Então, assim, quarto período eu fiz um filme que aí, vamos fazer esse filme pra Mostra da BD. Fiz o filme, passou na Mostra da BD. Filme muito carinhoso, assim, não muito bom, primeiro curta, mas eu sempre fui essa pessoa de vamos fazer, vamos embora, experimentar. E depois fui vendo que é isso que é o cinema, assim, se você não experimentar, né, pegar para fazer mesmo, é assim que você consegue evoluir, não tem ler é maravilhoso, assistir é maravilhoso, é tudo ótimo e válido, mas quando você faz mesmo, né, você põe a mão na massa, a coisa vira, assim. E aí, com essa mão na massa, você vai errar, você vai fazer coisa ruim, e você vai repetir, e vai dar errado de novo, mas é esse o caminho, assim. Pelo menos pra mim, o caminho foi esse, de muito erro, Ah, muitos erros. o erro deixa a gente casca grossa, né, Dudu? Uhum. Me fala, né, que depois... Aí você fez... Desculpa, eu esqueci o nome O desse... pique-esconde, Foi o o pique-esconde. primeiro, né? Então, fala a história do pique-esconde, da concepção e do conselho. Tipo, não põe que você vai passar. Essa Sim, história é ótima. é muito bom. Então, eu fiz o meu primeiro curta, mais profissional, assim, foi o pique-esconde. E aí eu escrevi ele na faculdade, na aula de roteiro. Então, escrevi, passei por todo o processo, né, de escrita do roteiro, sinopse, aqui, né, fiz todo o processo, escrevi. E a Virgínia Jorge, na época era minha professora, falou, cara, seu roteiro é muito legal. E deu para outros professores lerem, falei, seu roteiro é muito legal. E aquilo foi me enchendo, né? A Ariana, né, falou que é bom, já era. Falei, então tá. Então é bom, então eu vou mandar pro Vitória Cinevídeo, que é hoje o Festival de Cinema de Festival de Vitória. Vitória, mas era Vitória Cinevídeo na época. Isso era 2011. E aí, falei com a Virgínia, né? Falei, então acho que eu vou mandar pro Vitória Cinevídeo pro concurso de roteiro. Ela falou, cara, não manda, porque vai passar e você vai se fuder. Pode xingar? Pode, à Então tá. vontade. Então, você vai se fuder, assim, você vai dar ruim, sacou? Você vai sofrer pra fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque além de... Enfim, foi um processo maravilhoso, como aprendizado. O filme eu adoro, amo, tenho carinho. Mas foi uma labuta, porque eu quis fazer em 35mm, porque o prêmio você ganhava o aluguel de uma câmera BL35, você ganhava uns 3 rolos, que não é nada. E aí eu tive que comprar mais rolos, obviamente. Não muitos, porque não tinha muito dinheiro para tanto. E contratar uma equipe que soubesse lidar com uma câmera 35mm, né? Então, assim, foi um outro lugar, foi um lugar, assim, de escolhas difíceis na época, porque eu era acostumada a trabalhar com gente que eu conhecia, fazer do jeito que eu queria e tal, e ali eu precisava trabalhar com outras pessoas que não eram do meu entorno, né? Que não eram pessoas que eu tinha uma relação, porque eu queria executar um bom filme, eu queria fazer em 35, eu sabia que eu não ia ter essa oportunidade nem tão cedo de fazer uma coisa em 35mm. E foi. O parênteses disso tudo é que eu estava grávida, né? Gravidérrima. Gravidérrima. E gravei o Pique-Esconde com 8 meses de gravidez. 7 para 8 meses de gravidez. E aí, faltando algumas semanas para eu parir Maria, eu tinha que entregar os rolos do filme para... Na época era a Isabela Lustosa que fez a finalização, né? Fez o processo de finalização, de levar o rolo pro Rio e tal, não sei o quê. E aí, o dia que eu entreguei para ela o rolo, com 3 semanas de antecedência, minha bolsa estourou. Eu entreguei o rolo, fui para casa, minha bolsa estourou e a Maria nasceu. Então, pari uma filha e um filme
meio que junto, assim. E foi. Aí depois a gente conseguiu finalizar, entregamos, lançou. Mas não, talvez adentrando aí um assunto também, não fiz a distribuição, né? Que é uma coisa que eu sempre agarro, distribuição de filmes, assim. Na época eu não tinha nem noção, mas não fiz muito bem a distribuição. Você chegou a fazer alguma cópia digital ou ele só tava, ele tá na DVD. lata? DVD, né? Não, eu tenho ele MP4, né? É, Mas tenho ele DVD, mas tenho. na época para distribuir, você chegou a fazer essa digitalização Sim. ou ficou só na lata? Não, fiquei, na época você não mandava online, né? Era só DVD, você tinha que mandar os Sim. DVDs e tinham tantos DVDs que você tinha que mandar. Então eu cheguei a mandar, eu mandei para pouquíssimos festivais, acho que eu mandei para 2 festivais. E era, bom, mas para quem veio do teatro, que é um lugar que não tem Ctrl Z, Exato. e gravar 35 que também não tem Ctrl Z, Uhum. então aí pariu Maria. Eu queria entrar, antes da gente entrar no Kiss, eu queria conversar com você sobre a presença da música Sim, nos seus filmes. A gente começa que o Kiss tem uma trilha muito marcante. sim, Assim, ele meio que orbita, às vezes, em torno da da canção. trilha, é verdade. Da canção. Vamos começar do Pique-Esconde. Qual Uhum. foi o lugar dessa trilha? Onde a gente tocou? E a gente vai pro... Já entra no segundo curta. Sim. Cara, o Pique-Esconde, a trilha quem fez foi o Rafael Schirmer, né? E eu já tinha uma coisa que é um pouco do que eu quis trazer pro Kiss, que era a trilha tocar junto com a cena, sabe? É uma coisa de fala mesmo, como se fosse uma terceira fala, assim, sabe? Então, os movimentos dos personagens, às vezes, têm sons. Então, foi uma coisa que eu trouxe pro Rafa. Tinha uma coisa do piano também, que ele trouxe para trazer de referência de memória, porque o Pique-Esconde, ele conta a história de um cara com Alzheimer, né? Um senhor com Alzheimer, que tá confuso ali naquela praça. Então, tinha uma coisa do piano tocando, que trazia ele para uma memória. Mas eu sempre pensei nessa coisa de conversando, assim, tipo, a trilha conversando. E aí, executei, né, o Pique-Esconde, mas eu confesso que essa parte da execução, que foi mais, né, a pós-produção, foi bem dolorida, assim, né? Porque, assim, eu já tinha tido Maria e tinha um prazo para entregar, porque tinha que lançar, né, no festival, no próximo festival, em 2012. Então, tudo muito corrido. E aí, enfim, né, aquela coisa que você sabe que você quer, mas você não chega aonde você sabe que você podia chegar. Isso foi né, Clássico. clássico. Então, foi isso, assim. Então, quando eu vim com o Kiss, né, que a gente vai falar agora, eu já vim sabendo mais o que eu queria, assim. Eu sabia os lugares onde eu queria esse som e trouxe a canção, né, que é a canção que guia o filme inteiro. E conversei com o Vitor Vantil, que foi quem fez a trilha do Kiss, que eu queria essa canção, só que não ela sempre, mas que tivessem referências dela em tudo no filme. Então, o Vitor fez um trabalho, assim, excelente de trazer essas nuances, assim. Então, às vezes você tá numa cena que a música não tá tocando, mas o tom que tá ali sendo empregado na cena é da música, sabe? Então, ela guia tudo, assim. E eu também quis trazer pro Kiss, já posso falar do Kiss, né? Eu não vou te segurar. Tá bom. Hoje é Dominique Lima Unleashed. Mas enfim, que eu quis trazer pro Kiss com a canção, né? Era uma canção infantil, é uma canção infantil, mas eu não queria ela retratada como uma canção infantil bonitinha. Eu queria que ela desse um terrorzinho, uma certa tensão que ela E trouxesse, né? consegue, né? Porque ela funciona como uma chave de segurança, uma coisa mais que aumenta, na verdade aumenta a tensão. Ó, o spoiler pra quem não viu o Kiss, mas tem que ver. Tem que assistir. Uhum. Mas
né, e essa escolha, né, dessa cantiga, como foi chegar nela? Como que ela se adequou? Foi no roteiro? Foi na é um é um inventário afetivo? Por que o Se Essa Rua Fosse Minha? Assim, eh, ela tá no roteiro, né, tem uma Mas coisa assim, que desculpa, foi uma ferramenta de roteiro ou fez parte de um inventário afetivo que você fez cenas pra essa música? eu acho que os 2 assim, a música sempre esteve presente na ideia, na primeira ideia. Sempre foi. E eu pensei nessa música porque tinha, assim, uma questão afetiva, de ligação afetiva entre mim e minha filha, de cantar e lembrar de vó cantando. Então, era uma música. E também de ser uma música, porque a música é Se Essa Rua Fosse Minha, né? Então, era uma música que também é de fácil referência para qualquer pessoa que escuta, né, acho que não tem ninguém no nosso país, assim, que não tenha escutado essa música. Então eu queria que fosse algo que tivesse uma associação rápida, onde as pessoas criassem logo um elo com essa música, porque é ela que guia a história das irmãs e tal. E trazendo também porque é uma música que ela é bonitinha, mas ela por si só, eu já sentia um pouco isso. Toda vez que eu escutava ela, até na infância, eu sentia um pouco, assim, uma tensão, sabe, assim, eu queria trazer essa tensão Tem para alguma essa coisa lúgubre música. ali? Tem. Tem. Então eu queria colocar isso no filme, e ela estava ali desde o início no roteiro, tipo, inclusive os lugares onde ela estaria. Também tem uma coisa que, eu trago até hoje, né, que é assim, uma vez que você ganha um festival de roteiro, Cuidado você com o festival de sempre, né, roteiro. assim, você Cuidado. sempre fica ligado, assim, com a forma como você vai roteirizar. E o que é aquela coisa, a distância do trabalho também hoje, amadureceria muito mais e tal, né, o tempo traz coisas, né, e também tem uma coisa que é de quando você escreve, até falei isso outro dia, né, com você, assim, a gente escreve, aí depois que você escreve, você tem que tentar recursos para você fazer, então até você lançar é tanto tempo. E na nossa realidade a gente escreve produzindo, né. Exato, você Então, já às vezes, isso é um bloqueador, né, que a gente tem a ideal e tem a cena possível. Não exato. sei como é contigo, quando eu escrevo, a possível sempre ganha. Hum, Aí eu tenho que rever, eu fico com raiva de hum, mim, eu volto e coloco. uhum. Você deve ser a mesma coisa. Cara, Aí eu mas coloco a ideal. eu tenho uma coisa que é assim, eh, inclusive para pessoas que eu falo sobre roteiro e é uma coisa que eu tento fazer, mas a minha cabeça de produtora às vezes não deixa, mas se eu tento fazer é falar: "Cara, no roteiro é o momento de você colocar tudo, então coloca tudo". Então se você tem uma viagem para Nova York, você vai botar uma viagem para Nova York, né, inclusive estou dizendo isso porque o Kiss tem essas cenas em Nova York que as pessoas liam e falavam: "Dominique, por que a gente não faz aqui do lado?", sei lá, né, eh mas eu falei: "Cara, vou colocar, porque depois a gente adequa, adapta". Mas eu tenho essa coisa de colocar tudo, assim, tipo, vou colocar tudo e depois eu gosto de sofrer, né. Nossa, dentro de nós habitam 2 lobos, um é diretor, outro é produtor. Exatamente. É o inferno. Mas é isso, então eu vou tentando, né, equilibrar, digamos assim. Mas eu geralmente tento ser fiel ao roteiro, assim. Mas o tempo torna a gente também, sei lá, torna a gente espectador da própria obra. Nossa, total. A gente perde um pouco o domínio, né. Você vê, igual você falou do Kiss agora, né, eu fui na estreia, foi linda, Foi. depois fez a festa, né, e todo mundo muito muito feliz, aí, né, teve essa empolgação, o Kiss fez a carreira dele, e hoje você fala de um jeito
Não é nem não é nem bom ou ruim, não é nada disso. Isso não tá em Sim, valores, não estão em julgamento, mas é diferente. é diferente. Você fala como uma espectadora. Exato, exato. E uma espectadora, assim, e eu tento dar esse distanciamento, assim, né? Porque também vira uma autocrítica eterna, e aí são muitos chicotinhos, assim, que a gente fica fazendo, mas eu gosto de fazer esse exercício também, até para os próximos passos, sabe? Assim, e a gente não tem muito essa coisa de muita oportunidade de experimentar, né? Eu até faço meus experimentos, junto minhas meninas e vamos produzir, vamos fazer. Mas é sempre. Assim, isso é bom, mas dá uma cansada, né? Assim, você também quer fazer uma coisa com. Que agora é o que eu quero fazer, né? Com a oportunidade agora de gravar o Orquidário, que é o próximo filme, com mais calma, sem tanto sofrimento, sabe? Porque quando você é mais novo e aí as coisas acontecem diferente, né? Você tem mais ansiedade, aí você tem. Os processos são maiores, porque você nunca passou no edital, aí você não sabe nem como funciona, aí você vai entender como funciona. E a verdade é que há alguns anos atrás nem era tão aberto assim, era bem fechado. Sabemos. Então, assim, você tem que ficar na unha. Então, é sempre uma autocrítica do trabalho, não pra, enfim, diminuir, mas é pra dizer que, tipo, legal, foi muito bom, eu gosto do trabalho que eu fiz, mas acho que hoje estou mais madura Claro, e né? quero Também. fazer, quero fazer melhor. Os filmes também são um documento do nosso do espírito do tempo que a gente está vivendo naquele Uhum, momento, assim, né? Refletem muita coisa. Quando você. Mas o Kiss ele foi feito de forma independente, não foi? total. Então, a gente. O que a gente fez, né? O que eu fiz? Reuni pessoas que eu né, tinha admiração, conversei sobre o projeto e a gente tentou junto várias formas de produzir o Kiss. Então, a gente fez crowdfunding, a gente tentou edital, enfim, tentamos várias coisas. E as pessoas sempre se reuniam. Acho que você chegou aí numa reunião, em uma ou duas Acho que eu fui reuniões nas duas do reuniões Kiss. do Então, Kiss. assim, as pessoas sempre se reuniam. A gente sempre falava do filme, falava do processo, entendia o que a gente queria fazer e tentava e não conseguia. Até que um belo dia, eu falei, cara, vocês estão afim de fazer? Então, bora fazer esse trem? Só que, assim, era um filme que tinha locação em Aracruz, locação em Cariacica, locação em Nova York. E era isso, e não tinha dinheiro. Então, a gente foi contando com apoios e com a sorte. Então, a gente teve apoios. Sim, muito importante. Contei com uma mecenas chamada Carolina Ornelas, que me emprestou um dinheiro na época. Tenho que dizer isso. Porque eu precisava pagar, assim, pelo menos o transporte e alimentação. E ela falou: não, eu te dou esse dinheiro. Eu falei: não, amiga, não quero nada, quero emprestado. Pois foi isso. Porque esse filme vai valer Esse milhões. filme vai valer milhões. E foi exatamente isso. Então, a gente conseguiu apoios, né? A Global ajudou a gente, a Ventania depois ajudou a gente, depois na distribuição, mais tarde, a Bronze, do Marcelo. E as pessoas, porque filmes são feitos de pessoas. As pessoas foram, as pessoas trabalharam, assim. E foi lindo, foi um set muito bonito, assim. Um set tranquilo, sabe? Foi um trabalho, assim, que eu gostei muito, muito de executar, assim. Até hoje é legal encontrar as pessoas e saber que elas têm carinho pelo trabalho, não só pelo, pelo que aconteceu, né? Pelo final, assim, pelo filme em si, mas também pelo processo inteiro, né? E, querendo ou não, um filme batiza muita gente, né? Antes de continuar, amiga, tenta bater um pouquinho menos na mesa. Ai. Tá vazando muito no mix. Beleza. Tá Italiana. Assim, ó. Assim, ó. Senhora. Assim, ó. Eu não faço mais nada também, italiana ariana.
Então o Kiss foi bom. Foi bom. Inclusive, a finalização é do Yuri Galindo. Cara, muito legal. É esse que a gente tá sob o poder dele editando. Exato. Perfeito. Aqui, deixa eu te perguntar. O cinema, fazer um curta também revela, faz muita gente nascer, né? Tipo, Bárbara, sou diretora de fotografia até hoje. Sim, Bárbara Bueno. E ela ele foi o primeiro trabalho Foi dela, o né? primeiro trabalho dela. E foi muito legal, porque quando eu conheci a Bárbara, eu chamei ela pela visão de fotografia que ela tinha. E eu falei, cara, você é fotógrafa, você é diretora de fotografia, você precisa só entender que esse é o seu lugar, assim. E aí é claro que sempre rola muita insegurança, né? E aí ela, muito insegura, porque nunca tinha feito, contou com um Buloto, né? Que acabou, assim, sendo uma dupla fantástica, assim. Tanto dele ter mais experiência e, ao mesmo tempo, não passar por cima dela, que era quem conhecia o filme, quanto ela também saber que ele tinha mais experiência e trabalhar, assim, coletivamente, sabe? Tanto que, no final das contas, os dois assinaram a direção de fotografia, né? E sim, foi a Bárbara, e até hoje ela é minha diretora de fotografia. A gente faz muitas coisas Ai, juntas. sensacional. E Letícia, também foi o primeiro Ai, trabalho? cara, a Letícia de atriz não foi o primeiro trabalho dela. Ela já tinha feito alguns trabalhos audiovisuais, acho que no cinema também, inclusive. Mas eu acho que porque a Lelê, ela atuou, mas ela também fez a preparação de elenco, né? Então, acho que foi a primeira preparação de elenco dela. Inclusive, agora, a Lelê também vai dirigir comigo, o Orquidário, fazer assistência de direção. Então, estamos juntos também, a gente faz várias coisas juntas, né? A ideia do Kiss sempre foi reunir pessoas e dar espaço, principalmente para mulheres, assim. Sempre foi a minha vibe mesmo. E o Kiss trouxe muito isso, então também é um filme que a gente não vê personagens masculinos. O personagem masculino que tem, a gente escuta a voz, isso é uma opção desde o roteiro. E aí, enfim, a gente pode discutir várias questões sobre isso, mas foi uma escolha, na época, feminista mesmo, assim, de protesto. Porque é isso, né? Você tá num lugar onde é muito difícil você, como diretor de fotografia ou como direção, você ser chamada, se você for mulher. É isso. Mas, e também conta que a gente precisa, para aprender, ter experiência, né? Então, nada como abrir um lugar para poder trazer essas pessoas que são maravilhosas, assim. Na verdade, eu não E fiz nada, eu só me beneficiei do talento delas, não, assim. foi uma coisa linda. E era uma equipe afim. Isso. E Nova York? Nossa, assim, em Nova York. E a Trip? Então, inclusive, Nova York, porque o Kiss, ele é dirigido por mim aqui no Brasil e ele é dirigido pela Eva, que é uma diretora alemã que mora nos Estados Unidos já há muito tempo. Eu conheci ela aqui no Brasil e a gente, na época, falava um pouquinho sobre roteiro, conversava. Então, quando eu escrevi o Kiss, eu mandei para ela pensar nas cenas de Nova York e falei, beleza, vamos fazer essa coprodução? Bora fazer. Mas aí tinha o problema de levar uma atriz, porque a Letícia precisava estar lá para cenas, né? E o Kiss, cara, ele foi uma grande sorte em tudo que foi acontecendo, assim, né? E de energia mesmo, assim, foi uma energia que foi só vindo coisas. E acabou que a Letícia precisou fazer uma viagem para Nova York. E de repente ela falou, cara, então, estarei em Nova York. Vamos, né, vamos gravar. E foi isso. Então, Lelê foi para Nova York por conta própria, porque ela precisava estar lá. E a Eva aproveitou e falou, vamos gravar. Então, a gente gravou a Eva gravou as cenas de Nova York. A Sara, que é a pessoa que faz a Mãe de Santo, ela é nova-iorquina, ela parece brasileira, né? Parece uma capixaba até. Exato. E, enfim, então
foi uma grande sorte tudo, assim. Sensacional. Orquidário, que eu não sei absolutamente nada. Sinopse, argumento, logline, por favor. Cara, o Orquidário é o próximo curta que eu vou produzir agora, né? E ele é um filme que fala, de novo, sobre mulheres, mas... Porque o Kiss, ele não fala sobre mulheres, né? Ele fala sobre... sobre irmãs, sobre relacionamento familiar, sobre morte, né? Sobre escolha. E o Orquidário não. O Orquidário, ele é um filme que ele fala sobre mulheres. Ele reflete sobre o nosso tempo e sobre as gerações se frequentarem, assim. A gente nunca teve num momento onde as gerações se frequentaram tanto, assim, genuinamente. Uma mulher de 70 anos hoje conversa com uma pessoa de 20, que conversa com uma de 40, e a gente se conversa, a gente se frequenta, né, com saúde, assim, digamos, né, assim, a gente nunca teve essas gerações tão próximas, então, Com ímpetos, né? com ímpetos, com vontades. Então, e sendo mulher, então se colocando nesse lugar de ser uma mulher 60 a mais, de ser uma mulher 40 a mais, ou de ser uma mulher jovem, que conversa em que lugar essas gerações estão. Então, o Orquidário, ele reflete sobre isso, é um encontro dessas mulheres. Tem um pouco de tragicômico, porque tem umas personagens que trazem um pouco de leveza, mas é basicamente duas irmãs que sabem que a mãe fugiu de uma casa para idosos e que estão procurando ela para enterrar o pai. É isso. E aí, nesse Sensacional. caminho, muitas coisas acontecem. Sensacional. Elenco já selecionou? Não, a gente vai começar ainda, né? Estamos agora só esperando a verba cair para começar Pré- a trabalhar na pré. E a gente provavelmente vai fazer casting, né? Voltando um pouco pro Kiss, que é uma coisa que realmente me deixou muito mexido, que é a questão do luto, a questão da escolha, da superação disso. De onde veio a inspiração desse roteiro Do Kiss. do Kiss? Cara, foi uma conversa com uma amiga que trabalhava como fisioterapeuta em hospitais em tratamentos paliativos. E aí, um dia a gente conversando, ela foi me contando de pessoas que estavam em estado de coma, mas que tinham reações ou acordavam e falavam alguma coisa que tinham visto ou vivido ali no hospital, né? Enfim, várias coisas que ela foi contando e foi me movimentando num lugar de refletir sobre, cara, que horas que a gente escolhe, né? Soltar essa corda, assim. Que horas que a gente escolhe morrer, se é que tem algum ponto nisso, assim. Então, comecei a refletir sobre o coma. E aí, na época, eu fiz várias pesquisas, assim. A gente foi conversar com médicos para falar, para perguntar. Cara, o que isso foi um processo muito grande, porque como a gente tentou muitos recursos, enquanto isso a gente trabalhou. Então a gente foi pesquisar, a gente conversava com o médico para entender se a pessoa estava sentindo alguma coisa, se não estava, o que que era, o que que não era, como era essa coisa do coma para cada pessoa. E aí eu trago a referência do candomblé. Então a gente também foi pesquisar, fomos até a mãe Neia, levamos o roteiro, conversamos com ela, pesquisamos sobre candomblé, enfim. Fizemos todo esse processo. Mas a primeira inspiração foi justamente de tentar entender o que passava na cabeça, assim, dessa pessoa, né? O que passa na cabeça quando a gente está ali. E aí veio essa história da Catarina na minha mente, assim, aí, assim, veio reflexões, veio escutar e aí veio a hora de escrever sobre. E eu tenho uma coisa que agora para esse próximo filme eu larguei um pouquinho, mas que eu trago tanto no Pixconde quanto no Kiss, que é trabalhar fragmentos. Porque o Pixconde eu trabalho com a memória do Alzheimer, então tá toda hora fragmentado.
E o Kiss eu trabalho com o coma, né? Com o que está acontecendo na mente. Então, também é fragmentado. Então, o Kiss ele é construído para a gente estar na mente da Catarina e tá fora. Tá dentro, tá fora. Tanto que, assim, a gente vê que ela resolve a morte, né? Ela escolhe, mas quem tá aqui, que é geralmente o que acontece, né? Então, quem tá aqui é quem fica com o remorso, com as culpas, com as coisas, Com os abraços com os abraços partidos, e a Catarina escolhe ir. Então, foi dessa reflexão, assim, que surgiu, dessa inspiração. Eu adoro o seu filme. Acho sensacional. Obrigada. Deixa eu te falar pra gente ir pro nosso sprint final. Né, o Orquidário, eu notei essa semelhança com o Kiss na questão, né, da talvez a ausência do personagem masculino. A equipe vai ser toda feminina? Toda não, mas as cabeças principais, sim. Tipo, direção de fotografia, arte, direção, enfim. O headline. Massa. E eu tô bem ansioso pra ver esse filme. E assim, pô, que felicidade estar aqui. Que você esteja aqui, segunda temporada, a gente abriu de gala, Totoca. Tô muito feliz de você estar aqui, ó. Eu amei participar, tanto da exibição, né? Foi muito bom. E hoje também, maravilhoso conversar com você, amigo, sempre. Nossa, e agora que estão sendo observados. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Gente, foi o Cine Muse, segunda temporada, com Dominique Lima. Até a próxima. Vamos que vamos. Chamou. Chamon.